Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos dar continuidade ao nosso último vídeo, né? Onde eu tratei aí justamente do tema russeliano da noesis e puxei aí alguns conceitos bem importantes para a gente poder pensar. Então, lidar com a noesis é lidar com aquilo que, a grosso modo, os escolásticos, os filósofos medievais, chamavam de posseré. Posseré é justamente os conceitos na minha dimensão interiorizada, a minha consciência intencional, lidando com os conceitos dentro da minha própria percepção ego. Ego aqui para além da lógica, mas eu não vou entrar nesse tema hoje. O tema do coração da Itchamar é um tema bem profundo para a gente poder pensar, colocar em diálogo aí alguns pensadores do existencialismo. Veja, não estou aqui para demonizar os filósofos modernos. Não sou um filósofo, não busco ser um filósofo modernista, mas não os demonizo. Tanto que eu vou gravar uma série tratando justamente do filosofar como uma reação. Lembra que eu falei? Filosofar é ação, reação. Então existe aí um diálogo que eu farei futuramente, quando eu terminar essa série, com os modernos. Vai ser bem importante e bem massa esse diálogo. Então, pela noesis a gente percebe o implicitante. Tudo que é implicitante é explicitante. Tudo que é explicitante é implicitante. É uma antinomia natural no mundo das coisas. E como a gente faz isso? Pela nossa consciência. E a nossa consciência é uma consciência de latência. Existe, a partir da perspectiva do Kant, né, aquilo que é coisa em si, isto é, nominal, que para o Kant é incognoscível, aqui é a minha divergência, e os clássicos discordariam de Kant, né? A coisa em si não é incognoscível, ela é cognoscível. A coisa em si está aí dada, por quê? Porque existe um princípio ontontológico nessa coisa. Essa coisa existe e não depende da minha dimensão posserem, isto é, não depende da minha noesis, não depende do meu ato de percepção. Por isso filosofar é ação, porque a realidade está aí e ela não depende do meu eu lógico. E lidar com lógica, ao falar, né, por falar de lógica, a gente percebe justamente o princípio anti-esgotativo, pela dimensão lógica dual. Como assim lógica dual? Veja bem, eu vou pular aqui alguns slides, eu vou pensar aqui algumas perspectivas, eu vou aprofundar esse tema aí. Mas vamos lá. Aí há o quadrante, né? O eu indo na realidade e a realidade indo no eu. Então existe o primeiro princípio, que é o nosso absoluto. No meu caso, é a trindade. Todo ser humano tem um absoluto. Existe o outro. Esse outro eu vou batizar dentro de uma perspectiva a partir de um neologismo, né? Que eu vou chamar aí de tu dualítico e tus, no plural, multiplical. Multiplical vem de muitos. Isso é apodítico. Existem bilhões, como eu falei, repeti isso várias vezes. Existem bilhões e bilhões de pessoas no mundo. Então, não é só aquilo que o Martin Buber chamava de eu, tu. É eu, tu, tus. É uma perspectiva tridimensionalizada. É uma perspectiva trinitariana. Então, eu coloquei aí 3 esquemas filosóficos que vai influenciar a metafísica da filosofia quadrante a partir de uma raiz hebraica filosófica. Isso é um ponto que eu vou aprofundar também aqui. Mas essas três ontologias são bem apodíticas, na minha humilde opinião. Veja que eu coloquei embaixo aí o eu e as 12 camadas da personalidade. Outro diálogo aí com Olavo de Carvalho. Essas 12 camadas, eu percebo ela, que é a minha voz, é a minha interpretação. Então, se tiver algum olavista aí, eu estou partindo de uma reação filosófica. Estou reagindo ao filósofo. Não estou aqui para interpretar de modo minucioso o que Olavo de Carvalho percebeu. É claro que a gente tem que considerar o que o filósofo produziu, mas eu estou reagindo com a minha voz. Então, não estou aqui para ser discípulo de filósofo nenhum. Inclusive do Doiver, do Mário Ferreira dos Santos, do Aristóteles, né? Então, as 12 camadas são aí leis no eu. No eu. Leis que está aí se desenvolvendo dentro de uma perspectiva interiorizada. Leis da personalidade, né? As 12 camadas, mas eu não vou tratar desse assunto agora. Então veja bem, existe aí a ontologia do Doiver, a ontologia do Mário Ferreira dos Santos, a ontologia pitagórica, e a ontologia do Aristóteles. Veja que na ontologia do Doiver
Existe aí novos aspectos modais, eu vou explicar isso também. Aspecto tecnológico, Doive não desenvolve isso na sua ontologia. Aspecto político, aqui é um diálogo que eu faço com a tradição reformada, Michel Foucault. Isso aí, Michel Foucault, a ideia de redes de poder. O Foucault dá base para mim emancipar a política da história. Então a gente não pode reduzir a dimensão do exercício de poder consensual organizante à dimensão histórica. Então existe aí uma emancipação aspectual. E existe o aspecto litúrgico, outro aspecto muito importante. Muito importante. Um dos autores que, na minha opinião, trata muito bem da liturgia no campo reformacional é justamente o James K. Smith, ou James Smith, né, que muitos conhecem. Então veja bem, são 18 aspectos. No pensamento do Doive são 15, mas aqui eu coloco 18. E entre esses 18 aspectos modais, há ali o sétimo aspecto da realidade. Qual é? Aspecto lógico. O aspecto lógico para o Doive é apenas a ideia Gegenstand. O que é Gegenstand? Gegenstand é um conceito russeliano. Doive pegou esse conceito do Husserl e construiu a sua própria interpretação. Para o Doive, a ideia de Gegenstand é lidar com objeto. Essa é uma das definições interpretativas desse conceito. Gegenstand, para o Doive, é lidar com o objeto do pensamento teórico. E o que é o objeto do pensamento teórico? É justamente o tético e o antitético. Como assim tético? Tético, o eu lógico, indo na realidade, e ao ir sobre essa realidade, aí o quadrante, né? O eu indo na realidade, ao ir à realidade, eu recorto um aspecto não lógico. O que são os aspectos não lógicos? E não confunda não lógico com irracional, não é isso. Não lógico aqui é justamente a ideia de não ser o lógico. Então, o lógico é o eu da noesis. Então, o eu da noesis, por meio da minha consciência intencional, que é uma consciência de latência, olha para a realidade e percebe dimensões não lógicas, como, por exemplo, o aspecto biológico. E a partir da lógica tética, eu vou à dimensão biológica, antitética, e a partir dessa dialética, tética, antitética, surge o fazer ciência. Aí a gente volta para o nosso outro slide. O fazer ciência é o quê? É a dimensão normativa, ou seja, norma epistemológica. Mas não tem como lidar com a lógica sem a dimensão prática, isto é, sem olhar para a lógica como lei. Então, aqui há uma divergência, que é uma minha influência do Mário, né? Há uma divergência com o Doive. Por quê? O Doive ele percebe a lógica muito presa à dimensão abstracional, isto é, epistemológica, normativa. Então, como eu sou um Mário Ferreriano e percebo a antinomia da realidade, a lógica também é antinômica. Então, lidar com a lógica é lidar também com a dimensão de lei. Lei é o quê? É aquilo que é natural. É as dimensões naturais. Então, o homem nasce naturalmente um ser racional, de Aristóteles. Nós somos animais racionais. Então, pela dimensão de legislação, a gente percebe que existe um princípio de agnoiologia, que os gregos vão chamar de doxa. Então, para fazer epistemologia, norma, eu preciso partir da lei, agnoiologia. Então, a lógica, ela ao mesmo tempo que é um aspecto, vamos dizer, normativo, ela também é um aspecto natural. É uma lei da natureza refratada no ser sujeito. Refratada no ser sujeito. Até porque somente o ser sujeito é o ser sujeito da lógica. Um gato, um cachorro, uma árvore, ou seja, inanimados e animados, tirando o ser sujeito, não tem a percepção lógica como tem o ser sujeito. O Homo sapiens, aquele que sabe que sabe. Então, lidar com essa dimensão lei, norma, lógica é lidar com um conceito geral, abarcador, que é a gnoseologia. Todas as formas de conhecer, seja do senso comum, a gnoseologia, seja epistemologia. E epistemologia não é só filosofia, é ciências particularizadas. É os comos das ciências particularizadas e os porquês, algo que já é datado aí, né? Todo mundo já conhece essas percepções das ciências particularizadas e filosofia, os comos da realidade e os porquês da realidade, entre o filósofo e o cientista, né? Particular. Então, a própria realidade noemática, ela é latência em si mesma. Esse eu da lógica do agnosiológica percebe a realidade em ré. Essa realidade em ré é superior à minha noesis, às minhas conceitualizações pós-ré. Ela é superior. Então, a realidade
ela existe em si mesma e se some aqui, novamente a gente tem que retornar ao Aristóteles, categorias. Se some aquilo que é conhecido, isto é, se some a realidade que está aí dada, some a minha consciência intencional. Por quê? Porque as minhas abstrações, seja na lei ou na norma, depende da realidade. Depende da realidade. E, como eu falei, consciência de latência é anti-esgotativa. Aí a gente entra para a dimensão anti-ré. O que existia, aí um conceito aqui do Mário Ferreira dos Santos é muito elementar, que é a dimensão do meon, que é um nada positivo, não é um absurdo, como dirá o Mário a partir aí da ideia do nada absurdo. Né? O que é um nada absurdo para o Mário? Nada absurdo é a ideia de que existe um nada absoluto. Não tem como lidar com nada absoluto. Alguma coisa há. Se alguma coisa há, o nada absoluto é um absurdo. Mas existe nadas positivos, que é o nada relativo, eu posso explicar isso posteriormente, e o meon. O meon é o não ser. É o não ente. Aí a gente retorna ao quadrante, isto é, o primeiro princípio. O que existia antes de tudo existir como ato? Existia uma potência na mente trinitariana. Então, Deus em si mesmo, o Deus que a teologia protestante vai chamar de a essência ontológica, existia em si mesmo, e tudo que foi assumindo forma em ato posteriormente já existia na mente de Deus, ante-ré. Então veja que a gente tem que casar esses três conceitos, o post-ré, o in-ré e o ante-ré. Por quê? Ante-ré é aquilo que está antes de tudo, na mente de um ser absoluto, que é o Deus Trino. Então, a partir do momento que a realidade ela assumiu forma, tudo passou a ser limite. Então, por isso que Aristóteles e São Tomás de Aquino estão corretos quando eles disseram que o universo é eterno. Polêmico, né? Mas o universo é eterno. Por quê? Porque a partir dessa perspectiva metafísica, a realidade sempre existiu na mente de Deus, do Deus Trino, em potência. Então, eu só posso dizer a realidade é eterna em potência, porque se eu disser a realidade em ato é infinita ou eterna, aí eu vou estar absolutizando e confundindo a distinção dual criador-criatura. Por que essa distinção? Porque aquilo que era potência na mente divina, ante-ré, era com Deus eternamente. E Deus não teve início e não terá fim. Então sempre existiu na mente de Deus. Por isso que a realidade, tudo que está na realidade do micro ao macro, sempre existiu. Sempre existiu infinitamente em potência na mente de Deus. Mas a partir do momento que assumiu ato, assumiu substancialidade, essa dimensão infinita passou a ser relativa. Por quê? Porque relativa àquilo que teve início e terá um fim. Entende? Então esses três conceitos são importantes. Então, portanto, filosofar é ação porque sempre haverá uma ocultamentalização noesis. Aí novamente nós retornamos a um conceito aí, tá? É meio escuro, mas dá para falar, né? Existe aí o conceito aí, essa é uma conceitualização que eu construí a partir da sabedoria judaica, que é o ponto de partida para me fazer análises ontológicas, que é a ideia de ordem e desordem, ordem criacional e desordem quedal. A desordem quedal é sempre o princípio noético. Isso aí você lembrar do Husserl, noesis. Então, esse eu que olha para a realidade, olha para os círculos de latências, sempre vai perceber que algo está oculto. Ou seja, não é possível esgotar tudo. Por quê? Porque existe o último vetor. Existe aí o último vetor de desordem quedal. Esse último vetor é a ocultamentalização. É uma desordem. Então, por que o homem quer fazer ciência, filosofia? Porque ele quer descobrir as verdades da realidade. Pelo menos, a partir de uma perspectiva de tipo ideal, esse deveria ser o princípio, né? Eu sei que isso aqui, na realidade agnoológica, pode ser aí, vamos dizer, refutada, porque tem filósofos e cientistas que não estão querendo a verdade. Isso a gente sabe que acontece. Mas esse é o princípio. Buscar a verdade. Por quê? Porque a realidade está oculta. Não porque a realidade ela caiu ou ela é de uma desordem, não. O problema é eu. O problema é post-ré. O problema são os efeitos noéticos da queda.
Aí vamos retornar para a nossa dimensão aqui filosófica gnoseológica. Lei, norma. Então, olhar para a lógica é olhar para a lógica a partir de uma perspectiva vetorial. Esse eu que percebe a realidade explícitas e implícitas pela minha consciência de latência é perceber aquilo que é explícito e implícito, latente em si mesma. Por quê? Porque existe a dimensão in ré. Logo, somos seres ativos no sétimo aspecto da realidade temporal. Esse sétimo aspecto da realidade temporal é dual, é antinômica. Esse é um assunto que eu vou aprofundar nos próximos vídeos. Essa ideia aí vamos dizer, correlacionante entre Olavo de Carvalho, 12 camadas da personalidade. Esse eu que está aí desenvolvendo a sua personalidade olha para a realidade. Essa realidade possui estruturas ontológicas. Então, quando eu olho, por exemplo, para esse celular, eu percebo na primeira, não é isso? Só que existe leis advinda anti-ré do Deus totalmente outro. Ou seja, os filósofos Hermann Dove, Mário Ferreira dos Santos, os pitagóricos, né, e o Aristóteles, eles não construíram anti-ré. Na verdade, eles captaram aquilo que já estava na mente de Deus, porque Deus é o criador de todas as leis ontológicas. Deus é o criador de todas as leis. Então, esse celular, na primeira, possui um princípio de individuação, ou de individualidade. Assume forma fora. Possui partes. Você percebe as partes desse celular. Mas eu posso perceber, saindo da caverna, lembra do Platão? Eu vou até o mundo das ideias e metafisicamente percebo a dimensão quantitativa, espacial, cinemática, ou a unidade, a oposição, relação, ou a substancialidade, que é o ponto que todo filósofo deve começar, na substância, vendo aí as subcategorias da quantidade, qualidade, relação, e assim sucessivamente. E a partir desse correlacionamento, eu vou desenvolver aí os meus conceitos aí de os 10 mandatários, eu vou aprofundar isso também, que é uma síntese entre o Mário Ferreira dos Santos, o Hermann Dove e o Aristóteles, e a teoria decacromos, policromática de sufixação ontológica, que é justamente o meu diálogo entre o Mário Ferreira dos Santos e o Olavo de Carvalho. Vamos dizer, eu ontologizei a teoria do círculo de latência do Olavo de Carvalho. Também é outro ponto muito importante para a gente perceber que a gente pode ampliar metafísicas, pode ampliar ontologias, né? Então, aí, por exemplo, protos, defteros, tritos são conceitos aí gregos. Protos vem de primeiro. Então, primeiro é o quê? Primeiro é aquilo que assume substância. E a substância possui o quê? Possui uma premissa ontológica. Tudo que é dado em regulação é dado em regulação sistential, de sistência, lembra lá do Mário? Então, o pan-olom aqui vem de totalidade, ou totalidade em extensidade. Tudo que é pan-olom macro é dado em regulação, porque tudo começa no protos, na primeira cor policromática, filosófica, ontológica, metafísica, que a gente percebe olhando epistemologicamente para as totalidades da realidade. Então é isso. Então já estou desenvolvendo aqui, né? Aí eu vou aprofundar os conceitos, você pode ver aí. Então, até os próximos episódios vai nos mostrar muita coisa ainda. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.